Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel, esse é o canal Papo Nerd. E seguinte, hoje vamos falar sobre inteligência artificial. Eu vejo as pessoas falando besteira sobre esse assunto. Sempre que alguém levanta o perigo da IA em relação à dublagem, você vê uma enxurrada de comentários de pessoas falando que não, que nunca vai acontecer, que não é bom, que tá uma merda, que nunca vai conseguir substituir os dubladores, sendo que não é mais uma questão de se, e sim de quando. Os próprios dubladores estão com medo, os próprios dubladores estão levantando campanha, querendo abaixo-assinado, querendo uma regulamentação das IA, porque o negócio tá saindo do controle. E a galera, eu não entendo, a galera realmente força pra não entender. Por quê? Porque vem um youtuber como o Guto, por exemplo, onde ele lança um trechinho dele dublando o Jojo, ele dubla com a voz dele, com a interpretação dele, e consegue colocar a IA para imitar a voz do Dio e do Jojo. E aí você tem esse resultado aí. Oh, então você vai me encarar? Em vez de fugir, você vai se aproximar de mim? Oh, então você vai me encarar? Em vez de fugir, você vai se aproximar de mim? Preciso me aproximar pra acabar com você na base da porrada. Oh. Então pode se aproximar o quanto quiser. Eu preciso me aproximar pra acabar com você na base da porrada. Oh. Então pode se aproximar o quanto quiser. O Enzo, de 10 anos, 12, 15, enfim, vai lá no Twitter e fala: isso tá uma merda, esse é o perigo da IA, isso nunca vai conseguir substituir o trabalho original. Sendo que o cara, ele não para 2 minutos pra pensar no seguinte: foi um youtuber que fez isso em 2 horas. Um youtuber que não estava preocupado em entregar o melhor resultado possível, era apenas uma brincadeira, e fez apenas por mero entretenimento da própria casa, com uma IA que provavelmente não é a versão mais inteligente. Provavelmente a Disney, a Marvel, a sei lá, qualquer empresa aí grande de filmes, estúdios poderosos, que provavelmente já tem IAs muito mais fortes e inteligentes. Então, se pra gente tá nesse ponto, para os estúdios já tá muito mais avançado. Mas o Enzo, de 10 anos, ele não consegue perceber isso, e ele vai lá no Twitter e fala: não, porque isso tá uma merda, isso nunca vai conseguir superar a dublagem. Sendo que os próprios dubladores estão com medo. E a real é que, assim, você de casa aí, se você se empenhar, você já consegue fazer uma IA com uma qualidade muito boa, que talvez você até consiga enganar algumas pessoas. Por quê? Quando a gente pega uma voz em japonês e tenta colocar ela para falar coisas em português, realmente fica muito estranho, como foi o caso desse vídeo do Guto. Por quê? Porque a IA, ela não está treinada para conseguir pegar a voz japonês e colocar em português por conta da diferença de idioma. Tem sons na nossa língua que não tem em japonês, e tem sons em japonês que não tem em português. Por isso a IA não consegue treinar com a voz japonesa para conseguir colocá-la para falar português, por conta dessa diferença linguística. Oh, então você vai me encarar? Em vez de fugir, você vai se aproximar de mim? Oh, então você vai me encarar? Em vez de fugir, você vai se aproximar de mim? Só que, meu amigo, se você quer pegar a voz de alguém que fala português para falar com uma outra voz que também fala português, as chances disso aí ficar quase perfeito são muito grandes. Eu vou colocar um exemplo aqui. Esse é o dublador do Sasuke japonês cantando Welcome to the Mato. O modo matando no grave pesado, novinha descendo na 4x4, welcome to the mar, cerveja gelada, piscina e churrasco, welcome to the mar, o modo matando no grave pesado. Você percebe que, tipo, putz, tá em português e tal, realmente é a voz do Sasuke, mas tem algo estranho. Ele tá cantando de um jeito estranho. É quase como se fosse um japonês tentando falar português mesmo, e não um brasileiro falando português. Agora, se liga no Digo cantando Welcome to the Mato. Novinha descendo na 4x4, welcome to the Mato. Cerveja gelada, piscina e churrasco, welcome to the Mato. Ainda dá pra perceber que é IA? Ainda dá pra perceber que é IA, mas você consegue sentir que já tá muito mais natural. E isso tá evoluindo numa proporção gigantesca. O próprio Guto, no final do vídeo, ele colocou vários exemplos de pessoas públicas pra falar por cima da voz dele. Cara, apenas se liga no resultado. Grande poder. Uns os queriam para o bem, e outros para o mal. O mundo vai ser impactado. Queira eu... Queira não, queira você, queira o outro. A voz do David Jones tá perfeita, a voz do Lula
tá perfeita, a voz do Bolsonaro tá perfeita, e você já consegue fazer um monte de coisa aí. Você já consegue colocar essas pessoas pra falar coisas que elas não disseram, você já consegue botar o Lula pra dublar, sei lá, o Chico Bento se você quiser. Não é mais uma questão de si, isso já é uma realidade. Você já consegue fazer isso no seu PC da Positivo, que não tem um poder de processamento muito grande, que não é um PC com uma placa de vídeo, com um processador Ryzen 5, não, você não precisa disso. Você só precisa estudar um pouco sobre programação e entender como funciona, e nos sites certos e pronto, você consegue fazer isso. E se você consegue fazer isso, meu amigo, os estúdios têm um poder muito maior nas mãos, porque antes de chegar pro público, isso já estava na mão de Marvel, de Disney há muito tempo. E os próprios dubladores já levantaram isso. A Mayara Stephanie, por exemplo, que é a dubladora da Mikasa, já levantou essa questão. Não lembro agora exatamente o nome do dublador, mas ele disse que já estão surgindo contratos onde você assina e concorda com o fato de você dublar, mas outra voz será aplicada em cima da sua voz. E se você negar assinar esse contrato, você perde o seu papel, você perde trabalho. Então, assim, isso já tá acontecendo, galera. E, sinceramente, como eu disse, no começo do ano, se alguém virasse pra mim e falasse assim, Ariel, em junho você vai conseguir colocar o Sasuke com a voz japonesa pra cantar o Welcome to the Mato, eu ia falar, não tem como, sabe? Tipo, não existe tecnologia pra isso, não existe IA que vai fazer isso. A IA, até 6 meses atrás, ela tava fazendo, olha só, ela me transforma em anime no TikTok. E olha onde a gente já chegou. Na verdade, se você for comparar a inteligência artificial do mês passado e agora, a de agora já tá muito melhor. E daqui a um mês ela vai estar ainda mais inteligente, porque o crescimento é exponencial. E isso não é viagem, gente. Pelo amor de Deus, vocês só precisam analisar o cenário. Os exemplos estão aí a todo canto. Você vê músicas perfeitas com voz de pessoas que já morreram ou de personagens que não cantariam aquela música. Então, sim, é um perigo, sim. É claro que a inteligência artificial tem suas vantagens também. Como, por exemplo, eu acho que no futuro não vamos ter mais substituições de elenco, porque é só outra pessoa dublar e você aplica um filtro ali e pronto, a sua experiência não vai ser prejudicada. Vai ser o fim de você estar assistindo uma série com uma voz e do nada ela tá com uma voz totalmente diferente. Porque aí é só você aplicar esse filtro por cima e pronto, temos uma nova voz. Então é uma vantagem. Porém, quando a gente para pra ver a quantidade de empregos que vão ser perdidos e as possibilidades que isso gera e que podem afetar o mercado no geral, elas são muito devastadoras, cara. Porque, por exemplo, sinceramente, eu acho que não vai demorar muito pra alguém que manja começar a dublar cenas de Naruto Shippuden com a voz da Tati Coppemer, da Úrsula Bezerra, do Robson Kumode e começar a distribuir por aí. Tipo, vocês não vão dublar o Naruto Shippuden? Então tá, eu dublo daqui de casa. Vai ficar perfeito? Não. Você vai sentir problemas de interpretação ou até a própria IA errando algumas coisas. Mas talvez fique assistível. E esse é o problema, ficar assistível. É o mesmo problema de fandub. E nesse caso vão estar usando vozes de pessoas que não autorizaram a voz dela. Mas ao mesmo tempo, não é a voz dela, é a programação conseguindo aplicar a voz. Então como é que você vai, sabe, processar aquela pessoa por usar indevidamente a sua voz, sendo que tecnicamente não é a sua voz, é uma programação que consegue fazer, saca? É um debate muito complicado, mas isso realmente precisa ser discutido. Por exemplo, já fizeram o Luffy com a voz da Carol Valença cantando músicas. Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagode só pra relaxar. Oh, ai, que a turma gelada só pra refrescar. Ah, não tá legal, eu consigo perceber que isso não é a própria Carol Valença, tem erros, tem coisas que estão estranhas. Eu sei, e ainda bem, porque se não tivesse, irmão, isso aqui ia ser outra discussão. Acho que seria tarde demais. Exatamente por ainda estar nesse ponto que isso precisa ser debatido agora. Porque quando já tiver avançado o suficiente pra ficar imperceptível se é a Carol ou não, aí fudeu, meu amigo. Aí não tem mais tempo de debater, aí não tem mais tempo de discutir. Aí já é tarde demais pra criar lei. Então, eu parei pra pesquisar 2 minutinhos e eu já achei pessoas usando IA pra pegar a voz do Robson Kumode e botar o Sasuke cantando alguns raps do próprio Sasuke. E o resultado tá aí. Eu não vou falar nada.
Eu só deixo vocês opinarem aí. Gênio, meu nome é Sasuke, criança com talento, neto próximo Hokage, quero superar o meu irmão e tá cheio de orgulho pra minha família, o nome do meu clã cê sabe, onde eu sou o Uchiha, lendários olhos que podem ver o futuro, mas nem imbecil do Yoshinobi seria capaz, naquela noite eu fui pro inferno e não voltei mais, meu Deus do céu, o meu irmão matou meus Daigo. Por enquanto tá engraçado, por enquanto a gente tá vendo o Sasuke cantando Welcome to the Mato, entre outras coisas. Mas vai chegar num ponto onde isso vai ser usado pra coisas legais, tipo, legal, uma cena de Naruto Shippuden que a gente nunca viu dublado, mas também vai chegar a um ponto onde a gente vai ter presidentes falando coisas que eles não falaram, ou até mesmo os próprios presidentes falando coisas absurdas, mas a gente vai ficar, será que isso é real mesmo? Será que isso não é inteligência? Será que isso não é inteligência artificial? Então é um problema, e é um problema dos grandes. Eu espero que vocês tenham entendido a situação, galera, em que vocês parem de subestimar isso, porque eu vejo muita gente falando que não tem com o que se preocupar, porque os resultados que o Guto mostrou, ou sei lá, alguma outra pessoa que fez o teste não ficou tão bom. Mas a galera sempre esquece de pensar por esse lado. Se esse moleque tá conseguindo fazer isso nesse nível, um estúdio consegue fazer 10 mil vezes melhor. E daqui a um ano, talvez esse mesmo estúdio consiga fazer 50 mil vezes melhor. Não dá pra saber. Enfim, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Like, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações. E é isso, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto.